O ar na sala de reuniões do 42º andar sempre tinha o mesmo cheiro. Uma mistura estéril de cera de limão, ar frio recirculado e o leve gosto metálico do medo. Passei 15 anos aprendendo a respirar aquele ar, entendendo como navegar pelas correntes de poder que se moviam pelos corredores da Sterling Heart como eletricidade. Eu era a principal responsável pelas parcerias estratégicas. Era um título que parecia monótono para quem não entendia nada. Para qualquer pessoa que realmente soubesse como o dinheiro circulava na cidade, significava que eu carregava as chaves do reino. Eu não levantava a voz. Não precisava. Meu poder existia no silêncio entre as assinaturas, no aceno de aprovação do outro lado da mesa de mogno, na fusão de 3 bilhões de reais. Passei os últimos 9 meses transformando um amontoado bruto de dados em uma obra-prima de sinergia corporativa. Estava parada junto à janela de vidro do chão ao teto, revisando as cláusulas finais no meu tablet, quando a porta se abriu com violência. Não foi apenas uma entrada, foi uma invasão. Cassidy, filha do vice-presidente recém-nomeado, entrou batendo os pés. Ela tinha 24 anos, um MBA recém-conquistado que o pai provavelmente bancou vendendo um prédio inteiro, e um sorriso presunçoso que indicava que ela se achava a protagonista de um filme. Todos os demais, para ela, eram figurantes. Era seu primeiro dia. Literalmente, a primeira hora. Com licença. A voz cortou o zimbido do escritório como uma lâmina serrilhada. Ela não estava olhando para a vista, estava olhando diretamente para mim. Ou melhor, para o meu blazer. Abaixei o tablet devagar, virando-me para encará-la com a neutralidade que eu usava quando lidava com investidores imprevisíveis. Posso ajudar, Cassidy? Sou Emily. Deveríamos nos encontrar em... Eu sei quem você é, ela interrompeu, balançando a mão num gesto de desprezo. Ela segurava um grosso manual espiralado. Um manual do funcionário, uma relíquia dos anos 90 que ninguém abria desde antes da invenção do iPhone. E eu sei o que você está fazendo. Analisando os protocolos de fusão do acordo Sterling, sugeri, mantendo a voz serena. Não, ela zombou, aproximando-se. Ela exalava um perfume intenso de jasmim e uma insegurança igualmente forte. Você está violando o Código 4, seção B, sobre vestimenta adequada para atendimento ao cliente. Pisquei. Eu estava usando um blazer Armani, vintage, cinza carvão com botões de pérola, combinado com calça de alfaiataria e uma bolsa de couro que custava mais que o carro dela. Era a minha armadura de negociação. Desculpe, os botões de pérola, disse ela, batendo no manual com uma unha impecável. O manual deixa claro que só aceitamos fechos padronizados. E essa bolsa? Está desgastada. Não trabalhamos com acessórios velhos aqui. Representamos excelência. A sala ficou em silêncio absoluto. Os analistas nos cubículos de vidro do lado de fora pararam de digitar. Estagiários congelaram no meio dos seus lates. Normalmente, eu digo que, se alguém gosta de assistir desastres em câmera lenta ou ver pessoas recebendo exatamente o que merecem, deve clicar em seguir e dar um like, porque o desastre sempre chega. Mas ali, ninguém respirava. Cassidy, falei, abaixando a voz uma oitava, num tom tranquilo e mortal. Vou me reunir com Marcus Sterling em 48 horas para fechar uma aquisição de 3 bilhões de reais. Este blazer não é o problema. O problema é você interromper meus preparativos. Ela ficou vermelha como um pimentão, destoando do cachecol. Ela não sabia reagir. Estava acostumada ao cartão de crédito do pai e a estagiários apavorados. Só o chefe de gabinete do vice-presidente, declarou, usando um título que eu sabia que não existia para o cargo dela. Estou fiscalizando o cumprimento das normas. Se você não segue regras básicas, como vamos confiar o futuro desta empresa a você? Era tão absurdo que quase ri, mas vi o brilho nos olhos dela. Ela não ligava para detalhes. Ela queria um troféu. Queria provar, logo na estreia, que era a predadora alfa. Me escolheu porque eu parecia o alvo mais experiente. Derrubar a matriarca sempre causa impacto. Vá para casa, troque de roupa.
Escreva um pedido formal de desculpas ao RH pela infração, ordenou, cruzando os braços. Eu a encarei. A encarei de verdade. Vi o leve tremor nas mãos dela, o desespero por validação e também a completa ignorância sobre o que eu realmente fazia. Não, respondi simplesmente. Com licença, mas não, tenho trabalho a concluir. Virei-me para a janela. Você está demitida, ela gritou. As palavras pairaram no ar, pesadas e ridículas. Virei de novo. Ela estava ofegante, olhos agarrados. Ela tinha se comprometido. Tinha puxado o gatilho. Você não pode estar falando sério, eu disse, não suplicando, apenas avaliando. Sou sua superior por procuração e você está sendo insubordinada, ela gritou, com a voz trêmula. Arrume suas coisas, a segurança vai levá-la para fora. Olhei para os analistas do lado de fora, todos apavorados. Olhei para o contrato de 3 bilhões de reais no meu tablet. E então, uma estranha clareza fria tomou conta de mim. Não senti raiva, não senti tristeza, senti alívio. Certo, falei. Cassidy piscou, esperando discussão, imploração. Certo, você tem razão, Cassidy, disse, fechando meu tablet com um estalo. Padrões são importantes. Vou arrumar minhas coisas agora. Não esperei resposta. Passei por ela, meu ombro roçando no dela, e segui para meu escritório. Ela achava que tinha exercido autoridade, não fazia ideia de que havia puxado o pino de uma granada que só explodiria em 48 horas. Tinha acabado de dispensar a única pessoa do hemisfério capaz de interpretar os códigos de protocolo da família Sterling. Enquanto caminhava pelo corredor, não olhei para trás, mas sentia o olhar dela, confuso com minha aparente submissão, tentando entender por que o ambiente parecia tão silencioso. Meu escritório era um santuário de caos calculado. Ao contrário do minimalismo estéril da sala de reuniões, minha mesa era uma paisagem de pilhas de dossiês, blocos repletos de taquigrafia que só eu conseguia ler, um REC-arquivo que era, ironicamente, o item mais valioso de todo o andar. Cassidy certamente achava que tudo já estava digitalizado. Ela não compreendia que, no mundo das fusões de alto risco, os acordos reais ainda eram fechados com números pessoais anotados em guardanapos de coquetel e cartões de visita guardados em pastas de couro. Eu não me apressei. Pressa sugere culpa ou pânico. Eu não sentia nenhum dos dois. Abri minhas gavetas com a calma de um técnico em desarmamento de bombas. Primeiro, itens pessoais. A foto do meu pai que me ensinou que integridade custa caro, mas desespero custa mais. O papel de cristal que Marcus Sterling me deu quando fechamos o acordo em Tóquio 5 anos atrás. E então, o fichário. Deixei-o cair dentro da bolsa de couro um pouco gasta. O peso fez um som seco, satisfatório. Vi minha assistente, Sarah, parada na porta. Estava pálida, torcendo um lenço até virar confete. Emily, ela sussurrou, como se falar alto pudesse atrair um demônio para o corredor. É verdade? Ela fez isso mesmo? É verdade, Sarah, respondi, mantendo o tom baixo. Peguei uma pilha de arquivos, a due diligence preliminar da fusão com a Sterling. Segurei por um instante, avaliando. Eram cópias da empresa. Tecnicamente pertenciam a este prédio. Devolvi-os à mesa, bem ao centro. Mas a fusão, gaguejou Sarah. A reunião é daqui a 2 dias. Ninguém mais conhece os índices de alavancagem. Ninguém mais sabe das cláusulas do apêndice. Tenho certeza de que Cassidy é muito competente, eu disse. E a mentira tinha um gosto doce como cianeto. Ela tem um MBA, Sarah. Ela leu o manual. Limpei o histórico do computador. Saí do servidor criptografado. Zerei o cache local. Eu não estava destruindo propriedade da empresa. Só estava removendo minha própria pegada intelectual. Se quisessem atravessar o labirinto desse negócio, teriam que usar os mapas que tinham no arquivo, não os atalhos guardados na minha cabeça. Vesti meu casaco. Era de cachemira, macio e quente contra o ar-condicionado gelado.
Peguei minha sacola. Quando deixei meu escritório, todo o andar fingia estar trabalhando, cabeças abaixadas, olhares inquietos. O silêncio era ensurdecedor. O silêncio de uma tripulação assistindo o capitão ser jogado ao mar por um amotinado que não sabia usar uma bússola. Cassidy esperava perto dos elevadores. Ela estava de braços cruzados, batendo pé, ladeada por 2 seguranças constrangidos que me conheciam pelo nome. Certifiquem-se de que ela não levou nenhum dado confidencial, Cassidy ordenou. Bob, o chefe da segurança, olhou para mim com um pedido de desculpas no olhar. Ele me viu trabalhando até altas horas por 10 anos. Me viu pedindo pizza para a equipe dele nos feriados. Ela tá limpa, senhorita Cassidy, Bob murmurou, sem sequer conferir minha bolsa. Cassidy soltou um respiro impaciente. Tudo bem, apenas tire ela daqui. Quero essa energia tóxica fora do meu andar. Parei diante do elevador e toquei o botão. Aguardei o sinal. Quando a porta abriu, virei-me para Cassidy. Ela se preparava para soltar um insulto, um grito, "Você vai pagar por isso?" Em vez disso, sorri. Um sorriso verdadeiro, daqueles que você dá a alguém que, sem saber, acabou de colocar nas suas mãos um bilhete de loteria, acreditando que era uma multa de trânsito. Obrigada, Cassidy, eu disse, e ela franziu a testa. Por um instante, a confusão rachou aquela máscara de arrogância. O quê? Ela soltou. Foi útil entender as prioridades desta empresa, respondi. Boa sorte com a fusão. Os anexos são cheios de detalhes. Entrei no elevador. Que anexos? Ela questionou, avançando um passo enquanto as portas começavam a fechar. O arquivo completo. Vi o drive criptografado. Drives criptografados sempre parecem impessoais, murmurei. A porta deslizou e se fechou bem quando o pânico começava a subir no olhar dela. Enquanto o elevador descia, senti o estômago cair, mas a alma subir. Olhei o relógio. 10h15. Ao meio-dia, o jurídico começaria a questionar. Às 14 horas, os sócios estariam desnorteados. Na manhã seguinte, o sangramento interno começaria. Saí do prédio e fui para o sol forte da cidade. Não chamei táxi. Andei 2 quarteirões até um café silencioso, pedi um expresso duplo e me acomodei perto da janela. Peguei o celular, desliguei e deixei o aparelho descansar no silêncio. Passei a tarde numa galeria de arte. Observei pinturas expressionistas abstratas, o caos contido nos quadros e senti uma afinidade profunda. Era impressionante quantas coisas do mundo você deixa de enxergar quando carrega o peso de uma corporação bilionária nos ombros. Pela primeira vez em uma década, reparei na textura da tinta, no gesto das pinceladas, no silêncio. Só às 18 horas, já no meu apartamento, com uma taça de Nebil, decidi religar o celular. O aparelho vibrou na minha mão como uma vespa furiosa. Não parou por 2 minutos. A tela explodiu em notificações, uma enxurrada digital de arrependimentos. 14 ligações do escritório, da Sara, 3 ligações da diretora de RH, 5 chamadas de número desconhecido, 27 e-mails novos. Dei um gole no vinho, sentindo os taninos, e deslizei o dedo pelas mensagens. Sara, 11h30. O jurídico chegou. Estão perguntando quem autorizou sua demissão. Cassidy se trancou na sala dela. Sara, 12h45. Os sócios do escritório de Tóquio tentaram falar com você. Cassidy atendeu. Foi péssimo. Ela disse que você não se alinhava mais à cultura da empresa. Houve muita gritaria em japonês. Sara, 14h30. Onde estão os arquivos do apêndice? Cassidy está brigando com o sistema. Ela diz que você apagou tudo. Diz que nunca existiram no servidor. Emily, todo mundo está desesperado. Sorri, girando o vinho. Claro que não estavam no servidor. Os arquivos do apêndice não eram documentos, eram nuances. Eram acordos verbais sobre permanência de funcionários-chave da empresa adquirida. Eram promessas verbais que fiz a Marcus Sterling sobre preservar a marca histórica da família Sterling. Estavam nas minhas anotações à mão, as mesmas que agora descansavam na lareira virando cinza. Abri um e-mail do consultor jurídico. David era competente, mas se acovardava diante do conselho.
Assunto: situação de emprego urgente. Mal entendido. Emily, houve um problema sério de comunicação quanto ao cumprimento do protocolo. Ligue para mim o quanto antes. Precisamos tratar da sua reintegração antes da reunião com a Sterling. Podemos resolver isso. Cassidy é nova e talvez tenha sido zelosa demais. Não vamos permitir que emoções atrapalhem a fusão. Emoções? Repeti para o apartamento vazio. Sempre chamavam de emoção quando uma mulher reagia, mas de estratégia quando um homem fazia o mesmo. Não respondi. Consegui imaginar a cena no escritório. O sol se pondo, lançando sombras longas sobre o espaço aberto. Cassidy exausta, o perfume de jasmim já sem vida, o terninho branco amassado. Ela começaria a perceber que ser filha do vice-presidente exigia obediência, mas não garantia respeito, muito menos conhecimento. Ela tinha números, tinha acesso, podia ver a avaliação de 3 bilhões, mas não entendia. Não sabia que a terceira cláusula da seção 5, aquela sobre passivos ambientais, era na verdade uma negociação cuidadosamente codificada sobre um terreno específico em Montana que o avô de Marcus Sterling comprara. Parecia um passivo no papel, mas era o centro emocional do acordo para a família Sterling. Cassidy tentou renegociar aquilo para economizar dinheiro, como qualquer aluno de MBA faria. Ela ofendia Marcus tão profundamente que ele levantaria e iria embora antes mesmo de servir o café. Me acomodei no sofá e puxei um cobertor para as pernas. As luzes da cidade brilhavam lá fora, indiferentes ao caos dentro do arranha-céu no centro. Recebi outra mensagem, dessa vez de um número que reconheci pelo DDD, a linha privada do diretor financeiro da Sterling Hart. Diretor financeiro, 19h15 da noite. Emily, atenda, diga o seu preço. Olhei a mensagem. Diga o seu preço. Meu preço não era dinheiro. Meu preço era dignidade. E, infelizmente para eles, dignidade era uma moeda que acabaram de reduzir a 0. Coloquei o celular virado para baixo na mesa. Eu não o salvaria naquela noite. Hoje eu veria um filme. Talvez um desastre. Talvez uma história sobre uma mulher andando em direção ao pôr do sol enquanto o castelo desaba atrás dela. O pânico, visto daqui, era silencioso. Mas eu sabia que pela manhã ele estaria urrando. Há uma gaveta específica na minha escrivaninha que permanece trancada. Não guarda joias nem dinheiro. Guarda algo valioso. Fui até a escrivaninha antiga na sala e puxei uma pequena chave de latão escondida sob uma suculenta. A fechadura clicou com um som mecânico pesado e satisfatório. Lá dentro, repousando sobre o veludo, havia uma pasta única de couro, gasta, bordas puídas, cheiro de papel antigo e fumaça de tabaco. Na capa, gravado em dourado já apagado, lia-se NDA Legacy Protocol Sterling Family Trust. Muitas achavam que a Sterling Hart me contratou pelo meu currículo. A verdade é que eu fazia parte do pacote. 5 anos atrás, quando Marcus Sterling cogitou aceitar investimento externo em seu império familiar, impôs uma condição. Queria um intermediário que entendesse dinheiro antigo. Não a riqueza espalhafatosa dos bilionários da tecnologia, mas aquela fortuna silenciosa que atravessa séculos, não trimestres. Meu pai fora advogado do pai de Marcus. Eu cresci brincando de esconde-esconde na biblioteca da propriedade Sterling, enquanto eles fumavam charutos e discutiam fundos fiduciários. Eu não era apenas funcionária, eu era a ponte, a tradutora entre o capitalismo frio da minha empresa atual e a lealdade quase feudal da família Sterling. Abri a pasta. Lá dentro havia uma única folha com um número de telefone privado. Não era a linha corporativa. Era o número que Marcus carregava no bolso do paletó. Fiquei ali um tempo, passando o dedo pelos números. Ligar para aquele telefone era a opção nuclear. Romperia todas as cláusulas do meu contrato de confidencialidade. Era suicídio profissional. Mas então, lembrei do rosto de Cassidy.
Lembrei do jeito como ela olhou para o meu blazer, como se eu carregasse uma praga. Lembrei da arrogância dela ao me demitir diante das pessoas que eu treinei. Peguei o celular. Digitei o número. Chamou 2 vezes. Marcos falando. A voz era grave, rouca, instantaneamente reconhecível. É a Emily. Silêncio. Uma mudança no ar. Achei que estivéssemos em período de silêncio até a assinatura na sexta. Estávamos, respondi, mantendo o tom firme. Mas os parâmetros mudaram. Mudaram como? O calor sumiu da voz dele, substituído pela frieza de alguém que comanda frotas. Fui demitida. O silêncio que se seguiu foi tão absoluto que achei que a ligação tinha caído. Demitida? Ele repetiu, como se a palavra fosse estranha. Por quem? Pelo gabinete do novo vice-presidente. A SEC encontrou algo? Não, respondi. Foi violação do Código de Vestimenta e desalinhamento cultural. Violação do Código de Vestimenta? Marcos ecoou, incrédulo. Sim. E quem está cuidando da transição dos ativos de Montana? Ninguém, respondi. Cassidy acha que os arquivos do servidor bastam. Ouvi um som que poderia ser uma risada curta ou um rosnado. Os arquivos do servidor listam a propriedade como área improdutiva. Sem o seu adendo, o algoritmo vai mandar liquidar em 6 meses. Correto, eu disse. Então demitiram a única pessoa que sabe onde os esqueletos estão enterrados. E fizeram isso 2 dias antes da maior fusão da história deles. É exatamente isso. Emily, disse Marcos, a voz agora num sussurro conspiratório. Você está livre para tomar café amanhã? Desempregada, Marcos. Estou livre o dia inteiro. Ótimo. Encontre-me no Pierre, 8 da manhã. E, Emily? Sim? Não assine nada com eles. Nem indenização, nem adendo de confidencialidade. Nada. Nem pensar. Desliguei. Meu coração batia pesado, firme. Eu havia cruzado o Rubicão. E não era mais apenas uma ex-funcionária. Era combatente ativa. Fechei a pasta e tranquei a gaveta. O apartamento parecia outro agora. Não era mais um refúgio. Era um centro de comando. O Hotel Pierre serviu o café da manhã com uma eficiência tão discreta que parece que estamos conspirando algo proibido, o que, de certa forma, não deixava de ser verdade. Marcus Sterling estava exatamente como sempre, impecável no terno azul marinho, cabelos grisalhos alinhados para trás, olhar de quem já viu o suficiente para não se abalar com mais nada. Não falamos do clima, não comentamos o cardápio. Ligaram para a minha equipe esta manhã, disse Marcos, espalhando manteiga na torrada com uma precisão quase clínica. Ah? Tomei um gole do meu chá. Sim, uma mulher chamada Cassidy. Ela parecia sem fôlego. Marcos fez uma pausa, um brilho divertido passando pelos olhos. Ela disse à minha advogada-chefe que você estava indisponível por causa de uma emergência médica repentina, que tinha sido internada por exaustão severa, mas que havia deixado tudo explicado para ela. Coloquei a xícara na mesa. A ousadia era inacreditável. Não era só uma mentira, era uma mentira fácil de desmentir e perigosa. Se eu realmente estivesse doente, o acordo poderia ser adiado legalmente. Se eu tivesse sido demitida, a cláusula de pessoa-chave, que exigia a comunicação imediata de mudanças críticas, anularia o contrato de exclusividade. Ela está tentando ganhar tempo, eu disse. Ela acha que se conseguir te colocar na sala, vai usar charme para contornar as cláusulas de Montana. Ela acha que eu sou um idiota, corrigiu Marcos. Ela acha que eu sou um talão de cheques ambulante. Ele limpou a boca com o guardanapo de linho. Meu assistente, James, investigou um pouco. Pelo visto, o RH entrou em conflito com essa Cassidy. O conselho só foi avisado da sua demissão hoje cedo. O diretor financeiro está, segundo relatos, jogando grampeadores. Soava exatamente como ele, pensei. Aqui está a situação, Emily. Marcos se inclinou para frente. Eu não faço negócio com amadores, e muito menos com mentirosos.
O acordo com a Sterling Heart acabou. Vou cancelá-lo, mas... Ele deixou o resto suspenso. Mas ainda preciso vender a empresa. E ainda quero você na liderança da transição. Ele abriu a pasta e retirou um documento pesado. Não era um contrato de fusão, era um contrato de consultoria. Minha holding está contratando um diretor de aquisições estratégicas. O salário é o dobro do que você recebia. A participação acionária é considerável, e a sua primeira tarefa vai ser encontrar um novo comprador para minha empresa. Ele olhou para o contrato. Aquilo era liberdade, era poder, era a revanche definitiva. Só tem uma coisa, acrescentou Marcos com um sorriso malicioso. Ainda não passei no seu antigo escritório. Tá agendado para amanhã às 9 horas. Por quê? Porque quero ver a expressão dela quando ela tentar explicar por que a pessoa supostamente hospitalizada está sentada do outro lado da mesa. Um arrepio frio percorreu minha espinha. Quer que eu vá para a reunião? Não, Marcos balançou a cabeça. Quero você no saguão. Quero que seja a última coisa que ela veja antes que a carreira dela evapore. A reunião eu resolvo. Você só precisa cuidar da despedida. Meu celular vibrou novamente. Era um alerta automático do servidor da Sterling Heart. Meu acesso havia sido oficialmente revogado. Mas então veio outro aviso, uma notificação de notícias. Rumores sobre a Ariti começavam a circular. A fusão com a Sterling Heart enfrentava atrasos por causa de suposta saída de um executivo-chave. O vazamento tinha acontecido. Os tubarões estavam rondando. Eu aceito, eu disse, pegando a caneta. Ótimo, respondeu Marcos. Agora, termine seus ovos. Você vai precisar de energia. Ver um império ruir dá trabalho. Mais tarde, naquela tarde, passei em frente ao prédio da Sterling Heart. Fiquei do outro lado da rua, escondida atrás de óculos de sol enormes. Conseguia ver a movimentação no 42º andar pelas paredes de vidro. Gente andando para lá e para cá, luzes piscando. Parecia um formigueiro revirado. Chequei meu e-mail no celular pessoal. Havia uma última mensagem desesperada da própria Cassidy. Emily, por favor, me liga. Podemos resolver. Eu não queria ter dito aquilo. Foi estresse. Meu pai está fazendo perguntas. Por favor. Eu apaguei. Não existe volta nas grandes ligas, Cassidy. Você conhece o manual. Deveria ter entendido o ambiente. Na manhã da reunião, o céu estava roxo escuro, prometendo chuva. Combinava com o clima que eu imaginava dominar a sala da diretoria do outro lado da rua. Eu estava na mesa de canto do The Grind, a cafeteria bem em frente à entrada principal da Sterling Heart Tower. Eram 8h30. A reunião seria às 9h, e eu não estava sozinha. James, o assistente pessoal de Marcos, um homem que parecia esculpido em mármore e vestido pela Tom Ford, estava sentado à minha frente. Tínhamos uma pilha de documentos na mesa, os papéis de integração para meu novo cargo na Sterling Holdings. Marcos está chegando, disse James, olhando o relógio. 5 minutos. Pediu para garantir que você estivesse visível. Visível? Perguntei. Ele apontou discretamente para o arranha-céu de vidro. Olhei. As janelas do saguão, enormes, deixavam tudo exposto. E lá, caminhando nervosa perto da recepção, estava alguém de terno branco. Cassidy. Ela parecia desesperada. Gritava com a recepcionista gesticulando para os elevadores. Tentava organizar tudo para a chegada de Marcos. Queria aparecer no controle. Então parou. Olhou pela janela. Primeiro observou a rua. Depois, seus olhos encontraram a cafeteria. A distância era de uns 50 metros, mas eu vi quando ela travou. Ela me viu. E pior, viu James. Todos conheciam James. Ele era o arauto de Marcus Sterling. E estava ali comigo, rindo, me entregando uma caneta. Observei Cassidy colar o rosto no vidro. Sua boca se abriu. Ela pegou o celular e começou a discar. Meu telefone manteve silêncio. Eu havia bloqueado seu número 1 hora antes. Ela nos viu, eu disse, tomando meu cappuccino. Ótimo, respondeu James sem sequer olhar. Deixe-a suar. Pânico gera descuido e Marcos detesta descuido. Eu a vi desmoronar ao vivo.
Ela se virou para a recepcionista, apontando para nós, provavelmente gritando algo sobre espiões ou sabotagem. A recepcionista só balançou a cabeça, assustada. Cassidy se virou bruscamente e correu para os elevadores, certamente voltando ao 42º andar para avisar alguém. Avisar quem? O pai? O conselho? O que ela poderia dizer? A funcionária que eu dispensei por causa de botões está tomando café com o braço direito do comprador. Era uma confissão de desastre. Ela está subindo correndo, comentei. James assentiu. Ela vai tentar controlar a narrativa. Tarde demais. A narrativa saiu do prédio ontem com a sua caixa de pertences. Ele juntou os papéis. Você está oficialmente contratada. Bem-vinda à família, Emily. Agora, seguindo as instruções do Marcos, espere exatamente 20 minutos. Depois atravesse a rua e entre no saguão. Fique parada. Seja o fantasma no banquete. E Marcos? Está chegando agora. Olhei pela janela. Um carro preto elegante parou diante da torre. O motorista abriu a porta e Marcus Sterling saiu. Ele abotoou o paletó, ajustou os botões de punho e encarou o prédio como um especialista em demolição, avaliando uma estrutura condenada. Não olhou para a cafeteria. Foi direto para a boca do leão. Hora do show, murmurou James. Vi Marcos atravessar as portas giratórias. Eu sabia exatamente o que aconteceria em seguida. Cassidy desceria do 42º andar correndo, suada, tentando recompor a postura. Ela o abordaria com uma mentira, e ele responderia com a verdade. Esperei 1 minuto. 5 minutos. 10. A chuva começou a cair, embaçando o vidro, transformando tudo numa aquarela cinza e metálica, mas eu via com nitidez. Paguei o café, ajustei meu reflexo na vitrine, meu blazer estava impecável, minha sacola de compra surrada ainda no ombro. Era hora de cumprimentar o mundo. O saguão do edifício Sterling Hart foi projetado para intimidar. 3 andares de mármore, uma cascata que custou mais do que a minha faculdade inteira e uma acústica que fazia cada passo ecoar sobre a água corrente. O ar era frio. A cena era quase cinematográfica. Marcus Sterling estava parado no centro do átrio, próximo às catracas. Ele não se movia rumo aos elevadores. Estava imóvel, como uma escultura. Cassidy estava ali também. Devia ter descido pelas escadas de serviço porque estava desalinhada. Seu terno branco agora mais pânico do que poder. Ela estava acompanhada do diretor financeiro e do jurídico, ambos tentando passar despercebidos. Caminhei pelo mármore em silêncio. Meus saltos marcavam um ritmo claro, cortando o barulho da cascata. Parei a cerca de 6 metros, próximo o suficiente para escutar e longe o bastante para observar. Complicações inesperadas, disse Cassidy, a voz estridente ecoando no saguão. Mas, como eu expliquei, Emily está indisponível, ela está no hospital. Não quero te preocupar com detalhes. No hospital? Repetiu Marcos. A voz não era alta, mas dominava o lugar. Sim. Cassidy a concordou rápido. Foi repentino, mas ela me passou tudo. Tô pronta para prosseguir com a assinatura. Marcos enfiou a mão no bolso e pegou o celular. Tocou a tela. Que curioso, murmurou ele, porque acabei de receber uma mensagem dela. Ela disse que o café do outro lado da rua estava ótimo. Cassidy congelou. O sangue desapareceu do rosto tão rápido que ela parecia uma estátua de cera derretendo. A diretora financeira levantou a cabeça num salto. O quê? Gaguejou. Marcos virou-se um pouco, analisando o saguão. Seus olhos pousaram em mim. Ele não sorriu, apenas inclinou a cabeça. Cassidy se virou. Ela me viu parada ali, íntegra, serena, segurando minha sacola, a suposta inválida hospitalizada. O silêncio que tomou o ambiente era tão denso que poderia esmagar um carro. Ela... balbuciou Cassidy, apontando um dedo trêmulo na minha direção. Ela está mentindo. Ela deve ter mentido. Eu a demiti. A verdade escapou antes que ela conseguisse segurar. O diretor financeiro se virou para Cassidy de olhos arregalados. Você fez o quê? Marcos olhou para Cassidy com um puro desprezo.
Você disse à minha equipe jurídica que ela estava internada. Ele avançou um passo. Você mentiu para mim, para o meu conselho e para os seus próprios superiores, e demitiu a líder do projeto a 48 horas do fechamento. Ele me fitou de cima a baixo. Por qual motivo exatamente? Ela violou o código de vestimenta, gritou Cassidy desesperada e sem saída. Os botões dela, a bolsa dela, isso tá no manual. Marcos soltou uma risada curta, seca. Você demitiu a arquiteta de um acordo de 3 bilhões por causa de botões. Ele se virou para o diretor financeiro. É esse tipo de liderança que estou adquirindo? Esse é o discernimento no qual estou investindo? Sr. Sterling, por favor. O diretor financeiro deu um passo à frente, mãos erguidas. Isso é um equívoco. Cassidy é nova. Podemos trazer Emily de volta. Podemos reintegrá-la agora mesmo com um bônus. Marcos levantou a mão. Não. Ele se virou para mim. Emily, você trabalha para esta empresa? Dei um passo adiante. Não, Sr. Sterling. Meu contrato foi rescindido por justa causa na manhã de terça-feira. Então, o senhor não tem autoridade para negociar. Nenhuma. Marcos voltou-se para o grupo. Observou Cassidy que tremia, os olhos cheios de lágrimas. Então, não há ninguém aqui em que eu confie para assinar este documento, disse Marcos, sinalizando para James, que aguardava perto da porta. A reunião está encerrada. Você não pode, gritou Cassidy. Meu pai vai processar. Temos um acordo preliminar. Os termos dependem de diligência adequada e boa-fé, e você não demonstrou nenhuma das duas. Ele girou nos pirais. Bom dia. No instante em que a porta giratória se fechou atrás de Marcus Sterling, o saguão explodiu. Não fisicamente, mas a onda de choque emocional varreu tudo. O diretor financeiro Henderson, um homem que sobrevivera a 3 aquisições hostis e a uma auditoria federal, virou-se para Cassie de rosto vermelho como um pimentão. Você a demitiu! Rugiu Henderson. A acústica do saguão amplificou o berro. Um estrondo. Você demitiu a assessora sem consultar o jurídico, sem consultar o conselho. Ela foi insubordinada. Cassidy chorou, encolhendo-se contra o balcão de segurança. Foi falta de respeito. Eu sou chefe de gabinete do vice-presidente. Você é um risco, vociferou Henderson cuspindo de raiva. Você tem ideia do que acabou de fazer? Foram 3 bilhões de dólares saindo pela porta. Era o valor das nossas ações. Era a minha aposentadoria. Os seguranças olhavam para os próprios sapatos. As recepcionistas fingiam digitar em teclados que nem funcionavam. Eu permaneci ali, observando a destruição. Cassidy olhava desesperada ao redor, buscando algum aliado. Seus olhos encontraram os meus. O ódio que eu senti era corrosivo, mas misturado à certeza de que ela tinha cavado a própria cova. A culpa é sua, ela gritou para mim. Você armou isso, você planejou tudo. Eu planejei usar um blazer, respondi, minha voz cortando sua histeria. O resto foi você, Cassidy. Henderson se virou para mim. Emily, por favor, ignore-a. Ela está suspensa, imediatamente, disse ele, lançando um olhar mortal para Cassidy. Saia da minha frente, vá para o escritório do seu pai e espere, não fale com ninguém. Se você postar, mandar mensagem ou respirar errado, eu vou processá-la pessoalmente por quebra de dever fiduciário. Cassidy soltou um soluço áspero e feio antes de disparar em direção aos elevadores, seus saltos ecoando no mármore. Henderson respirou fundo, tentando se recompor, e me lançou um sorriso forçado e desesperado. Emily, tudo bem, o dano é grande, mas dá para reverter. Podemos ligar para o Marcos. Podemos dizer que está resolvido. Você está promovida. Vice-presidente sênior. 20% a mais em opções de ações. É só atender o telefone. Conserte isso. Olhei para Henderson. Trabalhei para ele por 10 anos. Ele nunca perguntou sobre a minha família. Nunca agradeceu quando salvei o lucro de um trimestre com uma negociação arriscada. Só se importava agora porque o barco estava afundando. Não posso fazer isso, Bob. Por que não? Diga seu número, a gente dobra. Não é sobre o número, respondi. Peguei minha bolsa, aquela de couro surrado que Cassidy detestava, e retirei um envelope creme elegante. O que é isso? Perguntou Henderson. Minha carta de demissão. Mentira, não era. Era meu pacote de integração da Sterling Holdings, mas ele não precisava saber. Ou melhor, meu aviso formal,
Você não pode se demitir, eu preciso te recontratar. Não pode me recontratar. Por quê? Porque eu já aceitei um novo emprego. O rosto de Henderson ficou completamente vazio. Quem? Quem te contrataria tão rápido? O cliente, respondi. A revelação o atingiu como um soco. Ele tropeçou um passo para trás. Estou na Sterling desde esta manhã. Sou diretora de aquisições estratégicas. O que significa, Bob, que se quiser salvar alguma parte deste negócio, nem que seja vendendo como sucata, vai negociar comigo. Olhei meu relógio, mas não hoje. Guardei o envelope. Hoje vou comprar um blazer novo. Este me traz más lembranças. Virei-me e caminhei para a saída. Ouvi Henderson gritar ao telefone, chamando os CEO, os advogados, Deus. Ninguém atendia. A linha estava morta. 3 dias depois, as ações da Sterling Heart haviam despencado 18%. Os boatos sobre a crise interna e a liderança desastrosa se espalhavam como incêndio. Em desespero, o conselho implorou a Marcus Sterling por mais uma reunião. Prometeram que os obstáculos haviam sido removidos. Prometeram que o acordo poderia ser reestruturado. Imploraram pela sua presença. Marcus aceitou com uma condição. Toda a diretoria, incluindo o vice-presidente e sua filha, deveria estar presente para pedir desculpas. A sala estava lotada. O ar-condicionado no máximo, mas todos suavam. Cassidy estava na ponta da mesa, encolhida. O terno branco havia sumido, trocado por um vestido cinza sem vida. O pai dela, o vice-presidente, nem a encarava. As portas se abriram. Marcus entrou, seguido por James e, por último, por mim. Eu entrei por fim usando um terno novo, preto, impecável, com botões dourados. Um suspiro percorreu a sala. Cassidy levantou a cabeça rápido demais. Seus olhos se arregalaram. Acreditávamos, começou o CEO, voz trêmula, que esta reunião era para discutir a retomada da fusão. Marcos sentou-se à cabeceira. Não abriu a pasta, apenas cruzou os braços. Não estou aqui para uma fusão, disse. Estou aqui para fazer uma oferta pelos ativos. 30 centavos por dólar. 30 centavos? Exclamou o diretor financeiro. Isso é um assalto. Estávamos oferecendo 3 bilhões. Esse era o preço quando havia liderança competente, disse Marcos. Quando vocês tinham a Emily. Agora vocês têm caos. Ele gesticulou em minha direção. A Emily agora me assessora sobre o valor real do portfólio. Ela me disse que sem a transição para Montana, o risco ambiental é catastrófico. Ela me disse que os sócios de Tóquio perderam a confiança. Ela me disse que a empresa está vazia. Todos se viraram para mim. A traição era palpável. Esperavam lealdade de quem descartaram, sem hesitar. Emily, Cassidy sussurrou. Como você pode? Você trabalhou aqui por 15 anos. Olhei para ela. Não sentia mais ódio. Sentia pena. Ela era como uma criança brincando com fósforos, surpresa ao ver a casa pegar fogo. Trabalhei sim, respondi. E por 15 anos eu segui o código, vesti-me conforme nele, joguei o jogo e vocês decidiram que não era suficiente. O vice-presidente se manifestou. Podemos consertar isso. Emily, volte. Vamos demitir a Cassidy. Vamos te dar o cargo dela. Apenas convença ele a assinar o contrato original. A sala prendeu a respiração. Era isso. A oferta de redenção. O retorno triunfal. Eu poderia recuperar minha antiga vida, com uma coroa na cabeça. Olhei para Marcos. Ele arqueou uma sobrancelha, aguardando. Pronta para assinar? Provocou. Olhei para o CEO, para o FCO, por fim para Cassidy. Sorri. Era o sorriso de quem sabe exatamente onde os esqueletos estão escondidos, porque foi quem cavou o buraco. Desculpem, disse baixinho, minha voz ecoando na sala. Ela me demitiu. Sem acordo. Marcos se levantou. Vocês ouviram. A oferta é de 30 centavos por dólar. Tem até às 17 horas para aceitar. Ou esperamos o leilão de falência e compramos por 10. Ele virou e saiu. Eu acompanhei. Não me despedi. Não era necessário. O silêncio dizia tudo.
Enquanto caminhávamos até o elevador, Marcos me entregou uma pasta. Bom trabalho, diretora. Peguei a pasta. Obrigada, Marcos. As portas se abriram, eu entrei e, pela primeira vez em 15 anos, não conferi meu reflexo para ver se meus botões estavam alinhados. Eu sabia que estavam perfeitos. Descemos, deixando os destroços no 42º andar, e finalmente pude respirar aliviada. Vocês são as verdadeiras estrelas da selva corporativa. Obrigado por assistir. Inscreva-se no canal ou eu reacendo as memórias do cubículo.